Conjunto dos números racionais. A gente já estudou esse conjunto em sala de aula, mas a gente vai fazer uma revisão para chegar no próximo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, a gente precisa ter bem definido os naturais, os inteiros e os racionais para estabelecer a diferença lá na frente, ok? Então vamos lá, conjunto dos números racionais. Vamos passar primeiro pelos conjuntos numéricos que a gente já viu. Os naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Os inteiros, que são 0, 1, 2, 3, 4 até o mais infinito, e também a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até o menos infinito. Foi? Aqui do lado eu coloquei algumas situações que a gente usa. Para temperatura, para lucro, prejuízo, a gente usa número positivo e negativo, que é o conjunto dos números inteiros, sem considerar a fração, decimal, né? E ali em cima a gente tem uma imagem de uma professora explicando. Até aqui você conheceu os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, e os números negativos, que estão ali do lado separados. E juntando essas duas partes, formam um conjunto dos números inteiros, beleza? Então, natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, não tem negativo, não tem fração, não tem decimal, ok? E os inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aí nos inteiros entram os negativos. Mas de qualquer forma, a gente não tem fração, não tem número decimal, não tem dízima periódica, ok? Agora que a gente já entendeu bem o que é inteiro, o que é natural, a gente vai definir os números racionais. Como que eu posso definir o número racional? Ah, eu olho e eu sei qual é. Tá, mas qual é a definição? Qual é a característica que o número precisa ter para ele ser classificado como racional? Então vamos lá. Ele tem que ser natural, inteiro, fração, dízima periódica. Qual é a definição, então, que o número precisa seguir para ser classificado como racional? Ele tem que ser escrito na forma de fração. Tem que ter essa possibilidade. Todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, o numerador e o denominador, eles têm que ser inteiros, que a gente já viu que são 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Então, o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o número de baixo, ambos têm que ser inteiros, têm que estar no conjunto dos números inteiros. Só que o denominador, ele ainda tem algo específico, ele não pode ser zero, porque o traço da fração, a fração em si, representa uma divisão. E a gente não tem divisão por zero dentro da matemática, é uma indeterminação, ok? Então, para ser racional, o número tem que ser escrito na forma de fração. E o numerador e o denominador tem que ser inteiro e o denominador tem que ser um inteiro diferente de zero. Então, esse zzinho com um asterisco aí quer dizer isso. Todos os inteiros excluindo o zero. Ele pode ser qualquer inteiro tirando o zero, ok? Então, essa é a classificação de número racional aí, a definição de número racional, beleza? Aí vamos lá. Então, 2 é natural. Será que ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. 20 por 10 não daria 2? 4 por 2 não daria 2? 6 por 3 não daria 2? São várias formas de escrever 2 na forma de fração. Então a gente entende o quê? Que o 2, que é natural, e qualquer número natural, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, número natural também é racional. E o menos 5, que é inteiro? Ele pode ser escrito como menos 5 sobre 1, menos 20 quartos, menos 100 vinte-avos. Todas essas divisões, se você resolver, a gente acha como resultado menos 5. Então, são várias formas de escrever menos 5 como fração. E se eu consigo escrever esse menos 5 como fração e esse menos 5 inteiro, eu consigo escrever todos os números inteiros na forma de fração. Então, número inteiro também é racional. Então, a gente já sabe que natural e inteiro são números racionais. E as frações? A gente já viu que natural e inteiro são racionais. Será que as frações são números racionais? Só lembrar da definição de número racional. Número, a definição de número racional não era que o número precisa ser escrito na forma de fração? A fração já é uma fração. O nome já diz, já define bem. Então, 2 terços. Vamos observar só se segue a outra parte da exigência da definição. 2 é inteiro, ok. 3 é inteiro, ok. E embaixo é diferente de zero.
Então segue a definição. 2/3 pode ser escrito na forma de fração, porque ele já é uma fração, e segue as exigências da definição. Então, é um número racional. -7/4. O sinal eu posso colocar ou no 7 ou no 4. Então, -7 é inteiro e 4 também é inteiro. E o denominador ainda é diferente de zero. Então, também é um número racional. Então, ó, apresenta uma razão de números inteiros e o denominador é zero. É diferente de zero, desculpa. Então, realmente é um número racional. E os números decimais? Os números com vírgula, igual a gente fala, será que eles são racionais? 2,5, por exemplo. Se eu olhar o número sem a vírgula, não seria 25? Esse número vai pro numerador. E eu coloco um embaixo, porque todo número está dividido por um mesmo, beleza? Agora, vamos contar as casas decimais, o que vem depois da vírgula. Quem está vindo depois da vírgula é só o 5. Então, para cada número que eu tenho depois da vírgula, acrescento um zero. Então, ficaria em cima o 25, que é o número que eu tenho sem a vírgula, e embaixo 10. 1, que eu já acrescento o mesmo, e 0, porque eu só tenho uma casa decimal. Simplifiquei, cheguei em 5 meios. Então, 2,5 eu consegui escrever como 5 meios. Vamos ver se a definição é válida. É uma fração, beleza, pode ser escrito em forma de fração. Em cima e embaixo são números inteiros, 5 e 2 são inteiros, e embaixo é diferente de zero. Então, por enquanto, eu estou vendo que dá para dizer que o número decimal é um número racional. Agora, menos 1,61. Sem a vírgula, eu teria menos 161, coloquei em cima, e embaixo eu já coloco 1 mesmo, e tenho duas casas decimais, o 6 e o 1. Então, 0, 0. Menos 161 por 100, menos 161 é inteiro, e 100 também. Então, posso dizer que é número racional também. Então, os números decimais também são racionais. Então, a gente já sabe que racionais são naturais, inteiros, frações e decimais. Será que tem mais alguma coisa? E as dízimas periódicas? Dízimas periódicas, o que é isso, né? Aí eu coloquei até um memezinho aí da Nazaré, ela pensando, dízima periódica, o que é uma dízima periódica, né? Números com representação decimal infinita e periódica. Como assim? É um número que ele é infinito, que a parte decimal dele é infinita, mas que repete a mesma coisa, é periódica. Aí eu coloquei três exemplos, três dízimas periódicas para a gente observar o padrão aí, né? 0,888, em que o 8 é o período, que se repete, 1,727272, que também é o período 72, e 1 é a parte inteira, né? 0,2343434, que 3 é a parte não periódica, e o 3, 4, que o 2 é a parte não periódica, desculpe, que o 3 e o 4 são período, beleza? Então a gente já tem alguns exemplos aí. Mas e aí? As dízimas periódicas são números racionais? Aí embaixo, vamos lembrar primeiro da definição de número racional. Tem que ser escrito na forma de fração, e o numerador e o denominador tem que ser inteiro, e o denominador não pode ser zero. Olhando aí, eu já escrevi as dízimas na forma de fração. Fiz uma transformação aí e escrevi as dízimas na forma de fração. Se elas podem ser escritas na forma de fração, elas são números racionais. E ó, vamos observar a fração que saiu ali. Em cima e embaixo é inteiro e o denominador é diferente de zero. Então, realmente, eu posso classificar como número racional. Mas e aí, o que eu fiz? Como que eu fiz essa transformação? Que regra é essa? No próximo vídeo, eu vou mostrar duas formas da gente transformar a dízima periódica em fração. Uma que a gente chama de regra prática e uma que a gente chama de dízima periódica de x e resolve por meio de uma equação, beleza? Então no próximo vídeo a gente vê isso. Estudem, voltem o vídeo se tiverem alguma dificuldade. Gravem bem a característica de cada conjunto, porque isso vai ser importante para a gente.